Aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. A paz de Jesus para você. Nós tivemos alguns desafios técnicos aqui devido à conexão, mas nós estamos de volta. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite sobrenatural, uma noite de cura e de libertação, uma noite em que Jesus vai sarar a área das nossas emoções com as quais a gente tem lutado há muito tempo. Eu estou aqui para falar hoje sobre o medo. Eu estou aqui para falar hoje sobre superar o medo em Jesus. E para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria convidar você a chamar sua família aí para a sala e vamos orar juntos. Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Deus em favor dessa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, eu te agradeço por quem o Senhor é. Eu não agradeço ao Senhor pelas expectativas que eu espero alcançar, mas eu agradeço ao Senhor por quem o Senhor é. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o governo da terra, o Senhor é aquele que nos liberta dos nossos cativeiros. Tudo está sob o teu controle, tudo está sob o teu domínio, nada foge ao seu controle, e é por isso que estamos aqui hoje, porque sabemos que as nossas fragilidades só são superadas quando nós nos apresentamos ao Senhor, quando nós vamos a Ti, quando nós olhamos para Ti, a luz do Seu trono nos ilumina e nos liberta das trevas do mundo. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, hoje nós viemos aqui, estamos conectados, ó Pai, para ouvir de Ti uma direção sobre a Tua palavra, que é a verdade, para nos libertar do medo. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que o espírito de medo bata em retirada das casas. Nós declaramos que hoje é a noite em que o Senhor trará luz para as mais densas trevas nas quais nos encontramos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. O tema de hoje é Supere o Medo, e hoje é a penúltima mensagem da série, e eu queria que você ficasse bem atento, porque o recado de Deus para a nossa vida hoje é muito especial. Eu ainda não tinha pensado sobre quem eu iria utilizar para falar sobre uma situação de vencer o medo, e quando eu bati de frente com essa mensagem e que o personagem era Elias, eu fiquei muito empolgado, e eu confesso a você, Elias é um dos profetas que me inspiram, a história de Elias me inspira, e eu queria falar com você já discorrendo acerca de um versículo para nós termos referência. Ele está em 1 Reis, no capítulo 19, no verso de número 3, está aparecendo para você aí na transmissão. A palavra do Senhor diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Deixa eu te dar um contexto da vida de Elias. Quando isso aconteceu, quando Elias temeu pela sua vida e fugiu, você precisa olhar para o que tinha acontecido antes na vida de Elias, anteriormente. Deixa eu te contar algumas coisas sobre Elias. Quando a Bíblia já fala sobre Elias, ele fala sobre o período do reinado do rei Acabe. E Acabe se casou com Jezabel, uma mulher que era cruel e perseguia profetas, perseguia pessoas como Elias. A Bíblia fala claramente para nós que Jezabel já tinha matado diversos profetas. E quando aparece Elias na história de 1 Reis, Elias já aparece diante do rei. Ele olha para o rei e fala assim: ó, eu vim aqui para te dar um recado da parte de Deus. Não vai chover enquanto eu não falar que vai chover. Daqui de hoje em diante não vai chover. E esse rei que era marido de Jezabel, só por ele ser rei, Elias já tinha que temer se apresentar a ele e falar o que ele falou. Por ele ser rei e ser marido de Jezabel, que perseguia os profetas do Senhor, temer mais ainda. Esse é o primeiro fato sobre Elias. Depois, diversas vezes o Senhor fala audivelmente aos ouvidos de Elias, dando a ele direções. Elias vê cair fogo do céu, Elias vê tempestades
chuva forte, ele vê trovões, ele vê diversos sinais da glória do Senhor. Por diversas vezes a palavra do Senhor vem a Elias com vozes proféticas sobre coisas que ainda não tinham acontecido. Elias enfrenta 400 profetas de Baal, ele enfrenta cerca de 800 profetas que eram contra ele. Ele vai de frente a eles, baseado numa palavra do Senhor, e ele profetiza sobre uma oferta que o Senhor queimaria no altar. Elias encara com bastante coragem todos os desafios a que ele foi submetido. Esse homem forte, corajoso, e que se chama Elias, quando ele se depara com Jezabel, e Jezabel ameaça ele, ele se acovarda e foge de medo. Depois de ter visto tudo isso, ele se acovarda e foge de medo. Olha só, eu quero compartilhar com você em 1 Reis 19, de 1 a 2, o que Jezabel fala para Elias que dá medo a ele. A palavra do Senhor diz o seguinte, você pode acompanhar junto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas, a espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor essa manhã, se amanhã, durante esta hora, eu não fizer com você, com a sua vida, o que você fez com eles. Jezabel, ela promete a Elias que ela faria com ele o mesmo que ele havia feito, depois de o Senhor ter queimado as ofertas que Elias tinha depositado no altar. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas depois de todo esse cenário que eu te falei, Elias tinha matado todos os profetas que se levantaram contra o Senhor. E aí Jezabel fala para ele, naquele tom de afronta, de quem sabe o que está dizendo: eu prometo a você, eu juro pela minha vida, se amanhã, neste mesmo horário, eu não tiver dado destino a você, o mesmo que você fez. E Elias se acovarda e tem medo. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez não tenha a esposa de um rei correndo atrás de você e dizendo que vai tirar a sua vida. Talvez não tenha um rei com um reinado inteiro à sua disposição, querendo dizer para você que ele vai tomar a sua vida. Mas talvez você esteja enfrentando medos que te dão essa sensação de que parece que tem alguém tentando tirar a sua vida. Deixa eu te falar algo. Não precisa de tudo isso para que você se acovarde e saia. Basta que você flexibilize o seu ouvido a dar voz para o diabo. Deixa eu te falar um rei que pode estar se levantando contra a sua vida nesse momento. Talvez você está conectado nessa celebração e você tem medo de que a sua vida seja um fracasso porque você não se acha bom o suficiente para passar no Enem. E talvez esse seja o rei que está te governando com medo. Talvez você esteja em casa agora e você olhe para o local onde você está inserido, para a família onde você nasceu, para as condições do seu bairro, e você acha que você vai ser um fracasso porque todos ao seu redor parece que estão fracassando. Talvez o seu medo é acordar e não saber por quanto tempo você vai estar perto dos seus pais. E se você, por um acaso, está ouvindo essa mensagem e acha que o que eu estou falando é duro demais, eu queria te dizer que esse ano saiu uma pesquisa dizendo que as crianças de 8 anos de idade têm lidado, essa é a geração em que as crianças de 8 anos de idade têm lidado com mais vezes na história, desde que o mundo é mundo, com síndromes, crises psiquiátricas. As crianças de 8 anos hoje são as crianças que mais tomam remédios por causa de síndromes psicológicas, muitas delas ligadas ao medo. E aí você pode pensar, uma criança de 8 anos, eu estou dando isso só como referência, mas uma pessoa de 8 anos não tem motivo suficiente para ter tanto medo assim. Às vezes, simplesmente pela falta dela, pela situação dela não saber se amanhã o papai dela vai estar do lado dela quando ela acordar, já é um medo que a impede de dormir bem e acordar para o próximo dia. E eu quero já te dar um testemunho pessoal. Quando eu era criança, quando eu tinha nessa faixa de 8 anos, que quando eu li isso, eu tentei lembrar de mim. E eu pensei, eu trouxe à minha memória, que quando eu tinha 8 anos de idade, às vezes o dia era muito bom.
muito bom, eu me divertia, eu ia para a escola, voltava, eu brincava com meu pai, eu brincava com a minha mãe, às vezes eu ganhava um brinquedo. Sabe aquele dia que é legal pra caramba para uma criança? E quando eu deitava na cama para dormir, uma voz vinha no meu ouvido e dizia: isso tudo um dia vai acabar, você vai morrer e você não vai poder acontecer mais isso com você. Sabe essa felicidade toda que você está vivendo? Vai chegar um dia, você vai morrer e isso vai acabar e você não vai ser feliz assim para sempre. Mas eu era só uma criança, eu tinha 8 anos de idade. Eu não era Elias lutando contra um rei, eu era uma criança tentando viver apenas. Então, eu queria dizer para você nessa noite que essa mensagem não é só para você que é um rei, que está num palácio, mas eu quero me comunicar com você que está levando uma vida normal em casa, com você que tem os seus desafios do dia a dia, com você que está lutando para entrar numa faculdade, com você que está lutando para se manter no seu cargo na sua empresa, para você que está lutando com o medo de não saber se você vai poder sair de casa depois dessa pandemia. É para você que está conectado com a gente e que, assim como eu, está aguardando ansiosamente para saber como vai ser os próximos dias depois desses dias que estamos vivendo. Nós aqui estamos juntos com você para avançar em direção à cura dos nossos medos. Elias se sentiu mal, Elias se sentiu amedrontado. E eu quero pensar um pouco com você a respeito do que causou isso em Elias. Então, vamos pensar um pouco. Qual é o processo que tornou Elias, naquela época, depressivo? O que deixou ele com essa sensação de medo, de pavor, de pânico? Primeiro, muitas atividades de alto nível de tensão e de desafio. Neemias, por um tempo, ele foi muito solicitado pelo fato de que Deus se comunicava com ele. E aí o fato dele ter sempre algo para comunicar diante do rei, diante de um povo, por estar direcionando um povo, mantinha ele numa rotina tão grande, de atividades tão intensas, que ele tinha que estar tão concentrado, tão focado, que isso deu pane na mente dele. Ele ficou com pane no cérebro de verdade. Ele estava tão exposto a situações que a todo tempo ele tinha que estar atento, e era aquele medo de tipo assim, ó, você está diante de um rei, você está falando que não vai chover. Se eu falar para você hoje, amanhã não vai chover, enquanto eu não falar que não vai chover, se chover, você vai olhar para mim e falar assim, caraca, ela tu não sabe de nada, choveu, pô, tu falou que não ia chover. Elias ia ser morto, porque ele mentiu para o rei, e o rei podia fazer isso. Então, ele estava sob aquela tensão de tipo, será que o que eu estou ouvindo é a voz de Deus, ou será que sou eu que estou pensando isso? Será que sou eu que não quero que chova? Você está sob uma tensão sempre de filtrar se você está dando atenção suficiente à voz de Deus, se você está colocando em prática o que Deus está falando, se são as suas emoções falando. Esse era um cenário de tensão que Elias vivia constantemente. Elias estava diariamente vivendo sobre aquilo. O medo de talvez ser morto, o medo de talvez incidir no erro, o medo de talvez julgar mal o que Deus falou para ele ou comunicar mal. A fuga de sempre ter que estar esperando para ver se realmente ia acontecer, estar confiando no Senhor, e isso era um processo contínuo na vida de Elias. Cansaço, porque você está sempre fazendo coisas e sendo cobrado e sendo exigido, e talvez esse seja o seu cenário em casa. Talvez você tenha inúmeras atividades do trabalho, talvez você tenha agenda para cumprir, você tem que estudar, e você tem que estar na igreja, e você está envolvido no ministério, e você está estudando para o vestibular, está estudando para um concurso, e chega em casa, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser filho, você trabalha o dia inteiro, mas você tem que fazer comida, porque você tem um marido, você trabalha o dia inteiro, mas você chega em casa, tem uma neném para te esperar, e você tem que brincar. Então, isso cansa, quando vivido sem medidas, quando você só avança e não respeita os processos a que Jesus nos submete. Quando nós achamos que nós somos invencíveis e que o nosso tanque está cheio de tal maneira que não precisa olhar para o retrovisor. Quando a gente acha que porque a gente tem ouvido a voz de Deus, a gente é imbatível.
de certo modo que a gente até se adapta tanto com o sobrenatural. Isso é tão danoso, porque quando você se adapta a diariamente viver sobre o sobrenatural, você esquece que Deus te deu um corpo físico e que você tem que cuidar dele. Cansaço, isolamento. Você vai ver durante várias vezes. Eu queria te convidar a fazer essa leitura, porque eu fui muito confrontado com ela. 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Leia isso quando acabar essa celebração e você vai ver por quantas vezes Elias disse em voz alta para o próprio Senhor de que ele estava só, de que ele se sentia isolado. Senhor, eu sou o único que restou, eu sou o único que está aqui, eu estou com medo porque só tem eu. Só está eu aqui. Perceba, por diversas vezes ele não consegue enxergar que o Senhor já tinha cuidado de deixar pessoas ali para o assessorar. Elias estava se sentindo cansado, isolado. E eu pergunto para você hoje, de que você está se sentindo cansado? Você está cansado de ser decepcionado? Você está cansado de se frustrar em seus projetos? Você está cansado dessa vida tão tensa, de não saber como vai ser o dia para frente? Você está cansado porque você tem muitas atividades, você tem muita coisa para fazer, muita gente para prestar conta? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que é que tem te ameaçado hoje? É muita cobrança no trabalho? É muita cobrança em casa? A sua vida financeira, de repente? Será que o descontrole em gastar mais do que você deveria? Será que o descontrole em investir em coisas que Deus não falou para você investir? De querer ter sucesso em locais onde Deus não disse que era para você ter sucesso? Será que esse descontrole financeiro tem te ameaçado hoje? Será que se isolar, será que é a solidão, a sensação de estar sozinho no mundo que tem te ameaçado hoje? Deixa eu te fazer mais uma pergunta ainda. O que tem te causado temor hoje? Você teme ser reprovado pelas pessoas? Você teme não ser aceito? Na semana passada o Alan falou sobre rejeição. É isso que te amedronta? Não ser aceito, não ser uma pessoa legal do clube, não ser alguém da turma da galera legal da faculdade, alguém que está no grupo dos 10 do trabalho, dos 10 melhores, os 10 tops. Será que é isso que te amedronta? Será que no fundinho, lá mesmo, o que te amedronta não é aquela sensação de que você está remando, mas no final você vai fracassar? Eu tenho certeza, o Espírito me move aqui agora de que tem alguém em casa sentindo isso. E eu estou falando com você exatamente essa noite, porque eu sinto muito forte no Espírito de que tem alguém em casa agora dizendo: eu sei que eu estou remando, eu sei que eu tenho trabalhado, eu sei que parece que vai dar certo, mas uma voz sempre vem na sua mente e fala assim: você sabe que você é um fracassado e no final você vai botar tudo a perder. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, o Senhor hoje vai calar essa voz na sua mente, porque você não é o que o diabo diz que você é. Você é tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que você nunca mais dê ouvidos a essa voz. Você é o que a canção acabou de dizer, você é vitorioso, porque o Senhor te fez mais do que vencedor. Aleluia. Eu quero compartilhar com você 3 princípios essa noite, para ajudar a gente a vencer o medo. Como eu faço para superar uma crise de medo? E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: respeite os limites do seu corpo. Como assim, Diego? O que isso tem a ver com medo? Isso não tem nada a ver com medo. Meu corpo, o medo é uma coisa da mente. O que isso tem a ver com medo? Deixa eu te falar uma coisa. Leia comigo 1 Reis 19, no verso 6. Olha só. Deixa eu te dar um cenário para o que a gente vai falar aqui agora. Elias está amedrontado. Ele foge. Vai para dentro de uma caverna. E aí ele está lá achando que deu ruim, que ele está perdido e que não tem mais solução. E aí Deus envia um anjo para ele. Então você pensa num cenário místico. Um profeta, alguém que vê o futuro, alguém com quem Deus fala. De repente aparece um anjo. E você fala: rapaz, agora vai acontecer. O céu rasgou, vamos embora. É o profeta e o anjo apareceu para o profeta. E aí o anjo aparece para o profeta. Olha o que o anjo fala para o profeta. De repente, um anjo tocou nele. Ele estava dormindo no chão. Um anjo tocou nele e disse:
levanta-te e coma. Já pensou em algo mais frustrante? Você já falou para Deus que você está com medo, que você está apavorado, você correu para dentro da floresta, você está num lugar escondido com medo de ser morto. Deus manda um anjo. O anjo cutuca você, você acorda, o anjo olha para você e fala: eu tenho um recado da parte do Senhor. Stephanie, levanta-te e coma. Ele estava tão cansado, ele estava tão apavorado que ele vai orar e dorme. O anjo acorda ele, diz a ele que ele levante-se e coma. E sabe o que o anjo faz depois? Manda ele dormir de novo. O anjo serve a ele. Elias olhou ao redor e ali viu junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água para ele beber. Ele comeu, bebeu e o que aconteceu? Ele estava tão cansado que ele dorme de novo. E aí a Bíblia fala que o anjo deixa ele descansar e daqui a pouco o anjo toca nele, ele acorda e o anjo fala para ele: levanta-te e coma. Quer ver um outro conselho? Agora não foi um anjo, foi um apóstolo que deu esse conselho. Paulo dá um conselho para Timóteo. Em 1 Timóteo 5, no verso 23. E olha o conselho, dentro das instruções que o apóstolo Paulo estava discipulando Timóteo, ele fala o seguinte: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O vinho iria ajudar Timóteo, então ele fala: olha, não fica só bebendo água, cuida da sua saúde. Você sabe que porque você está padecendo, você precisa tomar um pouco de vinho. Cuida da sua saúde, Timóteo. É mais ou menos o que o anjo falou para Elias. Ei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus é todo poderoso, Deus não perde nenhuma batalha, Deus nunca vai ser vencido, Deus nunca vai ser destruído, Ele nunca vai ser derrotado, mas você tem um corpo, querido. Então, se você quer chegar aonde Deus te apontou, se você quer ir aonde Ele te direcionou, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Diego, não tem nada a ver isso aí que tu está falando. Cuidar da minha saúde, não tem nada a ver com o medo que eu estou sentindo aqui. O que tem a ver com cuidar com o meu corpo, com o meu medo aqui que eu estou de não conseguir passar no vestibular? Eu aprendi uma coisa no 30 Semanas aqui nessa casa, através do meu facilitador, que foi o Joab, no ano que eu fiz. A olhar os problemas pela raiz deles e não pela consequência deles. Porque, olha só, pensa comigo. Talvez você está apavorado porque você tem uma prova muito difícil para passar e você não consegue estudar. Você está tão nervoso e você talvez fale assim, ó. Vê se você se encaixa nesse cenário. Se você encaixar, pode até comentar no chat aí. Diego, eu estou tão ansioso que eu não consigo dormir. Eu estou tão ansioso se eu vou conseguir aquela promoção no trabalho que eu não consigo dormir. Eu estou tão ansioso com o meu resultado no vestibular que eu não consigo dormir. E aí eu fico até de madrugada acordado, eu fico comendo livro e estudando, e eu não consigo absorver o conteúdo, e chega na hora da prova, eu já tentei 2, eu já tentei 3, e eu não consigo passar. Aí eu te faço uma pergunta: você não consegue passar porque você não entende o que você está estudando, ou você não consegue passar porque você não entende o que você está estudando, porque você não respeitou os limites do seu corpo? Será que a origem do seu cansaço todo dia no trabalho, que você tem ido trabalhar e com vontade de dormir o dia inteiro do expediente, é porque você está ansioso, ou é porque você não está respeitando os limites do seu corpo, de descansar quando você precisa, de comer da forma que você precisa? Será que você não está conseguindo dormir? Não é porque você está comendo igual um javali de noite? 1 quilo de macarrão? Será que não tem a ver com isso? Será que a causa de você estar acordado o dia inteiro não é isso? De você estar com sono o dia inteiro não é isso? Você não respeitar os limites do seu corpo? Temos diante de nós a chance de fazermos algumas escolhas a cada dia, mas a gente só escolhe aquilo que a gente vai fazer. A consequência já é um brinde. O que isso quer dizer? Você pode escolher ficar no Netflix até meia-noite, 2 horas da manhã, mas a consequência é acordar no outro dia para ir trabalhar cansado. Você pode escolher comer hambúrguer todo dia à noite, mas a diabetes é uma consequência.
Você pode escolher ser violento no teu consumo de gordura, no consumo de comidas ruins. Você pode escolher ouvir tudo quanto é tipo de música que você quiser. Você pode escolher ir num bar ou não. Você pode escolher levar sua vida de acordo com o que você acha que é certo ou não. Você pode escolher tudo isso. Você pode escolher, você é livre para escolher. Só que tem uma coisa que você não consegue escolher: as consequências das suas decisões. Então, em nome de Jesus, que nessa noite a gente tome a decisão de fazer escolhas de acordo com a perspectiva de Jesus. Diego, qual é a perspectiva de Jesus? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. O que é o pensamento que Deus tem para mim? Pensamentos de paz. Qual é o espírito que o Senhor confiou a mim? Qual é o espírito que o Senhor apresentou a mim? Um espírito de coragem, não um espírito de medo. Qual é o espírito que o Senhor confiou a mim? Um espírito dele, que é um espírito totalmente bom, onde não há trevas e onde não há mal. Então eu posso escolher dar ouvidos às realidades do céu, às realidades de Deus, ou amplificar a voz do diabo e padecer dentro de uma atmosfera de medo. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer algo sobrenatural, como aquele anjo disse naquela noite para Elias. Às vezes, a sua cabeça não é diabo. Às vezes essa vozinha na sua cabeça não é demônio, não é caso de desistir. É hora de simplesmente você parar, descansar, comer bem e acordar revigorado. Talvez é só uma decisão de tomar boas escolhas. Decidir mudar, transicionar a sua mente, como Paulo falou. Transforme pela renovação do seu entendimento, porque só dá para você passar a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus, se você estiver sempre olhando para o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele vai fazer. Diego, como é que eu vou fazer para tomar decisões melhores? Só tem um caminho: dobrar o seu joelho, orar e pedir a Deus sabedoria para tomar decisões melhores. E como que você vai alcançar essa sabedoria? Pedindo a Deus e se debruçando na sua palavra. A Bíblia é um livro que nos ensina a viver sob a perspectiva de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus deseja para nós. Quer saber como é que Deus pensa sobre você? Desliga a televisão e abre a sua Bíblia. Evite tomar decisões importantes cansado. Evite ter conversas difíceis com seu marido cansado. Evite confrontar uma pessoa que você está se sentindo indignado, cansado. Porque o cansaço somado ao medo de dar errado vai transformar isso numa situação destrutiva. Ouça a voz de Deus para você essa noite. O anjo te apareceu para te dizer: deite, descanse, se alimente bem e acorde para vencer o gigante do medo. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você é: questione os seus próprios sentimentos. Questione os seus próprios sentimentos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. É o que está em 1 Reis 19, versículo 3. Eu vou ler de novo com você. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Eu quero te dar um conselho. Na hora que o medo vier na sua cabeça, o pavor vier na sua cabeça, pense nesse salmo que eu vou compartilhar com você agora. Salmo 42, verso 5. Por que estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Elias viveu muitas coisas bonitas diante de Deus, até aquele momento dele ter medo. Elias já tinha enfrentado o rei, já tinha enfrentado o exército. Elias já tinha encarado a morte de frente outras vezes. Elias já tinha recebido palavras do Senhor. Elias já tinha visto muitas coisas sobrenaturais acontecerem diante da vida dele. Mas só que Elias, por um segundo, por um minuto sequer, ele se distraiu de algo muito importante. O Senhor já tinha se apoderado da vida dele. A palavra de Deus, ela não diz subentendido, ela diz exatamente disso, ela diz exatamente essa palavra. O Espírito do Senhor já havia se apoderado de Elias.
Em algum minuto, ele olhou para Jezabel, aquela mulher má que já tinha matado vários profetas, que disse para ele que no dia seguinte ele estaria morto. Em algum minuto ele olhou para Jezabel e viu mais verdade em Jezabel do que o que ele tinha ouvido de Deus. Em algum segundo, Elias deu credibilidade a uma palavra que não era a palavra de Deus. E aí, Elias talvez pode ter dado essa credibilidade por saber que Jezabel já tinha matado outros profetas. E aí de repente ele se encontrou naquela situação e pensou: ela já matou diversos profetas, ela já prometeu que iria matar e fez. Eu estou aqui agora diante dela, eu estou cansado, eu estou com medo, eu estou desesperado e talvez eu seja só mais um. Por algum segundo, essa realidade foi mais latente do que o versículo anterior que disse: o Espírito do Senhor já havia se apoderado de Elias. E por escolha própria, ele escolhe sair e fugir. E aí eu quero te dizer uma coisa muito importante essa noite. O que você está falando para mim, Diego? Você está falando para mim que crente então tem que ser super-homem, que crente não tem temores, que crente não tem... Às vezes não parece que vai dar errado, que você não tem essa sensação. Você está falando para mim que você é um super-herói, então. Só contigo que não acontece, não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou falando para você essa noite é que um instinto de proteção natural vai acontecer na sua vida. Às vezes você vai ter que pesar na balança se a sua atitude é exatamente a certa para aquele momento. Você vai ter um instinto de proteção, você vai ter um instinto de preservação da sua vida. Isso não é ter medo. Medo está ligado a outra área da sua vida, que é ao pavor, ao pânico de que algo fuja do controle. E aí você pode botar fácil na balança para você medir se a gente está falando de medo ou de instinto comum de preservação. É só você pensar no seguinte: se o desafio, se a perspectiva de que algo que você precisa alcançar te apavorar tanto, a ponto de você não conseguir enxergar que Deus pode te dar vitória após essa situação, se isso estivesse fora do controle, se você estivesse se sentindo apavorado, não conseguir enxergar a perspectiva de Deus sobre aquele assunto, é sinal de que você se rendeu ao medo. É um sinal de que a gente em algum minuto fez como Elias e não questionou os nossos próprios pensamentos. Você ouviu o que o salmista se perguntou? Ele disse o seguinte: calma aí, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Se a minha esperança eu tinha que pôr ela em Deus. Então, quando você estiver diante de um grande desafio, que o medo estiver batendo a sua porta, meu primeiro conselho para você sobre esse segundo tópico de questionar os seus próprios sentimentos é: pergunte para si mesmo, respira. Por que eu estou tão triste? O que está afligindo a minha alma? Tente capturar na sua mente o que é que está te deixando tão apavorado. E a resposta não poderia ser mais linda do que a que o salmista deu. Agora que eu já sei o que está me afligindo, agora que eu já sei qual é a minha dificuldade, o que eu estou enfrentando, eu tomo uma decisão. Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Não por qualquer coisa, mas porque Ele é o meu Salvador. Então, se eu estou me afogando, se eu estou quase submergindo, a mão que vai lá dentro da água e me tira e me faz respirar novamente, não é a minha coragem, é Deus. Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Dor, saudade, tristeza, desânimo, cansaço são sentimentos com os quais vamos ter sempre que lidar. Já o desespero não é algo normal. E eu quero dizer duas coisas a respeito do pavor de Elias. Primeiro, o medo de Elias foi irracional. Não é que ele não tinha algo desafiador diante dele. A própria história dele dizia que ele não precisava temer. Se quando Jezabel disse aquela palavra a ele de que iria matar ele tivesse pensado: calma aí, vamos raciocinar bem. Eu já estive diante do rei, já entreguei uma palavra para o rei. Eu já vi fogo descer do céu. Deus falou para mim que não ia chover e até agora não choveu. Eu ouvi a voz dele outra vez em que eu estava dentro da caverna e ele me trouxe até aqui.
Esse mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Então deixa eu raciocinar, é questão de lógica. Esse mesmo Deus está comigo até hoje. Então, se ninguém até hoje foi páreo contra ele, Jezabel também não. E eu vou com coragem, não porque eu sou forte e porque Deus tem me privilegiado, mas eu vou com coragem porque eu estou debaixo de uma palavra. Deus disse para mim que essa é a direção. Então eu quero te dizer essa noite, se o medo bater a sua porta, se você tiver um estado agora, se você estiver se identificando de irracionalidade, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor disse que você irá prevalecer sobre todas as palavras que o diabo lança sobre a sua vida. Pode passar céus e terra, pode passar todas as tribulações possíveis, mas no final, o dono do livro já disse: você é vitorioso, você vence, porque a sua fé está firmada num Deus que jamais será abalado. Você não vai mais ceder à irracionalidade, nós vamos vencer, nós estamos debaixo dessa palavra. O segundo aspecto do medo de Elias é que o medo nos paralisa quando nós tememos a pessoa errada. Uau! E aí deixa eu te falar algo, querido. Jezabel podia ser muito fiel à sua palavra. Eu sei que ela estava preparada para decepar a cabeça de Elias ali mesmo com uma espada. Mas deixa eu te falar, se eu for escolher temer alguém, eu vou temer um Deus que faz chover fogo do céu. Se eu for temer alguém, eu vou temer um Deus que nunca as suas palavras caíram por terra, que nenhum dos seus decretos fracassaram. Eu vou temer a um Deus no qual me disse que estaria comigo desde antes da criação, até o findar dos dias. O Deus que mandou Jesus à terra, o Deus que fez ele prevalecer sobre a morte, o Deus que está sentado sobre um trono sublime e soberano. Se eu escolher temer alguém, eu só temo a esse Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. Aleluia, aleluia. Elias tinha uma palavra para olhar para trás. Essa palavra estava em Deuteronômio 31, no verso 6. A palavra do Senhor que diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa de coisa nenhuma, porque o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Glória a Deus. Algumas vezes, devido ao meu trabalho, eu já fui exposto a situações de achar de verdade que eu iria morrer, a um perigo muito iminente. Mesmo assim, à minha frente, de chegar a fazer, sabe aquela oração que a gente escuta falar? Faz a oração da salvação, pede perdão pelos teus pecados, em nome de Jesus, amém. Eu já tive essa sensação de que eu deveria fazer essa oração algumas vezes. Eu já dei esse testemunho aqui no 30 Semanas. Eu já olhei para a minha frente e eu vi que a única coisa que tinha diante de mim era a morte. Eu já percebi por mim, caído no chão, ouvindo diversos disparos de arma de fogo, depois de ter sido arremessado longe por uma bomba, e eu acordar sem saber em qual lugar eu estava. Eu não estou falando de alguém, eu estou falando de mim. Eu já passei por essa situação, e quando eu abri os meus olhos, em que eu pensei em desistir, eu ouvi, por isso não podia ser mais assertivo o louvor essa noite, eu ouvi nitidamente a canção que dizia o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quando eu pensei em desistir, eu ouvi uma voz no meu ouvido cantando: eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Baseado em Deuteronômio 31, 6. O Senhor nunca me deixou, e não é no momento de maior dificuldade que Ele irá me deixar. Não é quando a morte bate a minha porta que Ele irá me deixar. Pode o mundo inteiro, toda a perspectiva humana dizer para você que a pandemia do coronavírus vai prevalecer. Pode a circunstância da sua saúde essa noite dizer que isso vai prevalecer. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: houve um tempo em que os profetas testaram Elias. Eles disseram para ele assim: ó,
vamos nos juntar. E Elias falou para ele: vamos botar ofertas diante do altar, e se o Deus que fizer chover fogo de lá do céu na terra, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal apresentaram as suas ofertas, eles invocaram durante horas, o dia inteiro, por fogo do céu, e o fogo não veio. Elias apresenta a sua oferta, ele bota 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele apresenta a sua oferta, ele bota água ao redor de toda a oferta que estava seca, ele coloca água por uma vez, depois coloca água pela segunda vez. A intenção de Elias era molhar a oferta, para que não dissessem que ele fez algo para que a oferta queimasse. Ele joga água ali, e depois ele olha para Deus e ele diz assim: Senhor, eu invoco o teu nome essa noite, baseado em você, porque o Senhor é capaz e fiel para cumprir a palavra que o Senhor me prometeu. O Senhor disse que ia fazer chover a oferta que está molhada, porque está molhada para eles. Eles acham que molhado é impossível, o mundo diz que é impossível, mas baseado na sua palavra, eu acredito que o Senhor pode mudar as circunstâncias. Não importa se está molhada, o teu fogo vai vir do céu e vai consumir. O que eu quero dizer para você essa noite: não importa se essa situação que você está enfrentando parece não ter uma perspectiva de vitória, você pode olhar para ela e falar assim: é humanamente impossível. Você pode olhar para ela e dizer: desse jeito não tem como, eu já pensei em todas as alternativas. Deus é capaz de mudar as circunstâncias e tornar algo que era impossível possível, porque a impossibilidade é o terreno perfeito para a ação milagrosa de Deus. Enquanto era possível, você pode fazer com a sua mão. Agora, se você olhou, pensou, viu que tudo isso parece muito impossível, levante a sua mão, comece a adorar ao Senhor, comece a glorificar a Ele, porque enquanto você adora, o Deus das causas impossíveis vai prevalecer sobre essa circunstância. Eu acredito nisso de toda a minha alma. Aleluia. Queria compartilhar com você um terceiro e último princípio essa noite. E esse é muito importante, assim como os outros. Dê atenção ao que Deus está falando com você. Mais uma vez eu vou ler com você. Dê atenção ao que Deus está falando com você. Certa vez eu ouvi o pastor Alex falar uma frase aqui em cima, e isso mudou a minha maneira de enxergar a Deus. O pastor Alex falou assim: Deus fala a todo tempo, ok? Nós estamos em comum com isso. Deus fala a todo tempo. A questão não é se Deus está falando ou não. A questão é aonde você está em relação ao que Deus está falando. A questão é, geograficamente, Deus está se movendo. Aonde está você em relação ao mover de Deus? Diego, me prova que o que você está falando é verdade. Adão e Eva no paraíso, eles estão no Éden, não tem falta de nada, tudo que eles têm, que eles precisam, eles têm. Eles pecam, comem do fruto do bem e do mal. Quando Deus aparece para Adão e Eva, ele não pergunta a eles: por que vocês erraram? O que vocês fizeram de errado? Qual foi o pecado que vocês cometeram? Quando Deus aparece para Adão e Eva, ele pergunta assim: Adão, aonde está você? Deus estava dizendo para Adão ali naquele momento: eu nunca parei por um segundo de me comunicar com você. Aonde está você em relação aos locais onde eu tenho me comunicado com você? Dê atenção ao que Deus está falando com você, querido. Deixa eu te dizer algo. Está batendo numa porta há muito tempo. Bate, e essa porta não abre. Bate, e essa porta não abre. Chama por Deus diante dessa porta e essa porta não abre. Eu quero te dizer algo essa noite. Deus não tem como abrir portas para vocês onde Ele não está atrás. Deus não tem como franquear acesso a você de locais onde Ele não te enviou. Jesus não fala que Ele tem caminhos, Ele fala que Ele é um caminho. Só tem um caminho para entender qual é o meu destino em Deus, é dar atenção para a sua voz. No final, todos iremos nos apresentar diante dele. No final,
todos iremos estar diante dele. Assim como Jonas tinha que ir para um lugar onde Deus o enviou. Ele podia tomar uma decisão: eu vou de barco confortável e vou cumprir o meu propósito, ou eu vou tentar e vou testar a paciência de Deus. Ele testou a paciência de Deus e foi vomitado pela baleia lá onde Deus falou que ele tinha que ir. Você que escolhe, você vai no conforto de estar debaixo da proteção, das asas de Deus que nos cobrem e nos protegem, ou você vai ser vomitado pelo mundo aonde Deus falou para você ir. Sabe por que Deus tirou Elias da crise de medo dele, da fuga, do estado de ansiedade e do medo? Porque, por mais que Jezabel tenha sido influente no pensamento de Elias, em um ponto da história, Elias tomou a decisão de dar atenção para a voz de Deus. E aí é incrível, porque você vai ler em casa, 1 Reis, do 17 ao 19, e você vai ver que no início da história, por diversas vezes a Bíblia fala assim: e a voz do Senhor veio a Elias. E a voz do Senhor veio a Elias. Elias estava em tal lugar e a voz do Senhor veio a Elias. E aí Elias tem medo, e ele foge de onde era o propósito de Deus, e você vê uma sequência de versículos, e esse versículo desaparece. E a voz do Senhor veio a Elias. E a Bíblia fala que em algum momento, Elias, com medo, dobra o seu joelho e ora, e chama por Deus, e abre o seu coração, e rasga o seu coração diante de Deus, e fala o que ele estava pensando, o que veio à mente dele. E a Bíblia fala assim: e a voz do Senhor veio a Elias. Dar atenção à voz de Deus, invocar o nome de Deus, virar em direção a Deus, decidir virar em direção a Deus e prestar atenção nele, é poderoso o suficiente para fazer você ouvir novamente a voz dele. Talvez a questão seja só de se virar para o lado diferente do que você está. Então deixa eu te dizer algo. Talvez hoje seja um dia crucial na sua vida, assim como diariamente é na nossa também. Talvez hoje é o dia daquele assunto que está martelando a sua cabeça, daquele enfrentamento que você já está quase desfalecendo. Talvez hoje seja o dia de você decidir dar voz ao Senhor, decidir obedecer à direção que o Senhor te deu. Veja quantos apontamentos poderosos que Elias recebeu de Deus para conduzir a sua vida. O anjo veio a Elias e disse a ele: levante e coma, cuide de você. O anjo estava dizendo para ele: você precisa se cuidar. Logo depois, o Senhor diz a Elias, quando Elias foge e está numa caverna: o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Um lugar completamente diferente de onde eu disse para você estar. Deus apareceu a ele e disse a ele que ele estava fora da direção. Então, cuide de você, mude a direção da sua vida, olhe para onde eu pedi para você olhar, experimente a minha presença. No verso 11 ele diz: o Senhor lhe disse: saia, fique no monte, fique na minha presença, na presença do Senhor, pois isso vai passar. E o que acontece quando Elias está no monte é que ele está ali no local onde o Senhor disse para ele ir. Ele dá a voz ao Senhor, ele ouve o que o Senhor disse para ele, vai para onde o Senhor disse, obedece, e ele está lá. E Deus faz o seguinte: Deus envia um vento fortíssimo. Deus envia um vento fortíssimo, como só ele poderia enviar. Mas ele não estava lá naquele vento. A Bíblia diz: vem um terremoto do nada, como só Deus poderia fazer. Mas Deus não estava lá naquele terremoto. Vem fogo do céu, como Elias já tinha visto o Senhor fazer outra vez. Mas Deus não estava no fogo. E o que acontece depois, em 1 Reis 19, no 12 e 13, é que depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto e saiu. Ficou à entrada da caverna, e uma voz novamente perguntou a Elias: o que você está fazendo aqui ainda? Eu vejo que o Senhor deu algumas opções para Elias, mostrou a Elias
movimentações poderosas, sobrenaturais, como ele estava acostumado a ver e presenciar na vida dele, e Deus se apresenta a ele numa brisa suave, como quem diz o seguinte: Elias, você não é forte pelo poder que eu depositei em cima de você, você não é forte pelas coisas que eu confiei em você, os seus dons fui eu que te dei. Todas as manifestações poderosas que aconteceram e você presenciou, não foi porque você podia, mas foi porque eu posso. Eu sou a sua força. Eu sou o seu escudo que te dará a vitória. Não ouça a voz de Jezabel, porque não é pelas manifestações que você já viu, é por mim. Eu venho com uma brisa suave agora para trazer paz ao seu coração, para que você saiba, eu posso fazer todas essas coisas, mas eu sou um Deus de paz, um Deus de proteção, eu sou um Deus de provisão, eu sou um Deus que ama aqueles que estão diante de mim, eu sou um Deus que eu trouxe você para mim, não para que você simplesmente fosse um soldado no meu exército, você está aqui porque você é um filho. O lugar que Deus quer te conceder não é um lugar onde você é privilegiado por tudo o que você pode fazer. Talvez isso funcione muito bem diante do seu chefe, mas diante de Deus, o que Ele não rejeita é um coração quebrantado. Na matemática do reino é diferente. Enquanto seu chefe quer que você produza muito e que você seja o primeiro, Deus diz que se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último. Enquanto na sua vida, no dia a dia, todos dizem para você que quanto mais poder você tem, mais as pessoas te servem, Jesus vem à terra e diz para a gente: se você quer ser servido, sirva a todos. Na matemática do reino, quando você é fraco, no lugar onde você é fraco, Deus te faz forte. Na matemática do reino, aquilo que o mundo enxerga como uma fraqueza em você, Deus fala: é ali que eu vou aperfeiçoar o meu poder. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É o que a palavra diz. Deixa eu te dizer algo. Nós acreditamos que cada ferida curada é um ministério aberto. Ela pode se tornar um lindo ministério para o Senhor. Talvez você tenha chegado até aqui hoje com o pensamento de que você não iria conseguir, de que o medo iria te vencer. O Senhor te diz essa noite: aonde você é fraco, o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aonde disseram que você iria fracassar, o Senhor pode te fazer prevalecer. Se você estiver baseado na palavra do Senhor, se você seguir os conselhos que a voz de Deus diz, se você se basear em oração e em estudo da palavra do Senhor, se você meditar nos pensamentos do Senhor, dia e noite, impossibilidades não vão ser o que vai te afastar do cumprimento da promessa do Senhor. A impossibilidade vai se tornar um local de testemunho da glória de Deus. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje compartilhando com você uma conversa que eu tive com o meu primo. Nós conversávamos sobre o medo, isso não foi hoje, foi ano passado. Ele é uma pessoa que eu respeito muito, ele é apaixonado por Jesus também, e ele disse assim para mim: sabe por que nós erramos quando o assunto é medo? E eu falei: por quê? A ele: me diz uma resposta sincera, para você, qual é o contrário de medo? Qual é o contrário de sentir medo? Eu falei: isso é lógico e evidente, o contrário de medo é coragem. Se você é covarde e não tem coragem, você é um medroso. A ele: errado, você está falando da consequência do medo. A covardia é uma consequência do medo, a falta de coragem é uma consequência do medo. O contrário do medo é o amor, porque Deus diz que só o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você quiser viver o contrário de todo o medo que você tem sentido, o contrário de todo o medo que você tem sentido, não é ser corajoso, porque ser corajoso, ser forte, ter disposição para enfrentar simplesmente por ter força, só vai te fazer de repente ter coragem para tomar a decisão errada.
Quando você estiver se sentindo com medo, o que você precisa não é de coragem para tomar decisões erradas. Você precisa ser aperfeiçoado no amor de Deus, porque o amor de Deus é o antídoto contra o medo. Deus é o que venceu o medo, o que todo homem teme, a morte. Jesus enfrenta a morte porque ele sabe que o perfeito amor lança fora todo o medo. E ele ressuscita para dizer para nós: não tenham medo, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo e todas as aflições dele. O perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero te dizer uma coisa, para a gente terminar hoje com essa palavra. A mesma Bíblia que Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo, diz que ele se apresenta como sendo o amor, não como tendo o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus é alguém com quem a gente se relaciona. Então só tem uma maneira de você se aperfeiçoar no amor, não é lendo, não é fazendo. A única maneira de ser aperfeiçoado no amor é se relacionando com o Deus que é o próprio amor. É como se para vencer o medo você precisasse ser amigo de Deus, sabe como é? Porque ele diz: você não é meu servo, você não é meu criado, você é meu amigo, você é meu filho. Sabe qual é a sensação? É de lutar não com as vestes sujas, cansados, sobrecarregados, carregando uma armadura que não é nossa. É enfrentar as nossas batalhas sentado à mesa do Deus que está tranquilo, porque sabe que ele já venceu o mundo. Em nome de Jesus, eu queria te convidar essa noite. Cara, você está cansado, você está sobrecarregado. A cruz que você está carregando é pesada demais para você carregar, você está a ponto de desistir. Hoje parece que é o último dia da sua vida, onde as suas forças estão esgotadas. E talvez você se conectou aqui e Jesus se apresentou a você como a paz que excede todo entendimento, e talvez você nem entenda porque você está se sentindo tão bem agora. Eu quero dizer, esse Jesus que está tocando seu coração com paz agora, é um Deus que quer permanecer para sempre com você. Essa paz que está com você agora não quer mais sair. Quem quer que você saia dessa paz é o diabo. Quem está dizendo para você agora que amanhã você vai acordar e você não vai sentir essa paz é o diabo. O Senhor quer permanecer na sua vida. E eu não quero mentir para você e dizer para você que amanhã você vai acordar e não vai ter mais problemas, mas você vai enfrentar esses problemas com a paz que excede todo entendimento. Você vai vencer com coragem, mas com coragem em amar com o amor de Deus, porque amar com o amor dele é possível. Eu queria dizer para você que se você entendeu essa mensagem hoje, você quer dizer sim para que Jesus habite para sempre sobre a sua vida, para que você se relacione diariamente com Ele. Se você quer dizer sim para esse estilo de vida que nós compartilhamos aqui, eu queria te convidar a botar aí no nosso chat: eu digo sim para Jesus, e a gente vai fazer contato com você, a gente vai dar um jeito de te achar. Digite aí: eu digo sim. Talvez você também esteve conectado nessa palavra e você falou para si mesmo: já faz tempo que eu não vivo sob essa perspectiva. Eu nem percebia qual distância que eu estava de Deus, mas hoje eu percebi que eu estou carregando um fardo que eu não precisava estar carregando. Eu quero voltar para caminhar mais próximo de Jesus, e hoje é o dia de me decidir por isso. Eu quero dizer para você que esse é um ambiente propício para você dizer sim. Eu quero te encorajar a entrar no nosso chat e dizer: eu digo sim para Jesus. E talvez você já esteja em casa também com um coração incendiado, porque você tem ouvido essa palavra, já disse sim para o Senhor, você está se sentindo próximo dele e você está querendo avançar na sua caminhada de fé. Eu quero te dizer que nós estamos com classes de batismo online para facilitar que você tenha todo o entendimento necessário sobre o batismo, para que quando passar esse momento você possa publicamente professar, dar testemunho no batismo. Se você quer tomar a decisão pelo batismo hoje, eu queria te convidar também a colocar no nosso chat: eu aceito a classe de batismo, eu quero participar da classe de batismo, eu quero tomar essa decisão de me batizar. Amém? Então, eu queria encerrar orando por você, que quer que hoje seja o dia em que você vai vencer todos esses medos que essa mensagem trouxe à sua mente. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos onde você está.
Se você puder, dobre os seus joelhos. Se você puder, faça como você ficar mais à vontade. Mas que você feche seus olhos e que você agora, nesse momento, se imagine daí aonde você está, só você e Jesus. Eu não sei se você está no seu trabalho, se você está na condução voltando para casa, se você vai ouvir essa mensagem posteriormente pelo podcast. Eu quero te encorajar a fechar os seus olhos e a pensar nesse momento em só você e Jesus. Que você se sinta abraçado por Ele nesse momento, que você sinta a presença dEle te rodeando, porque a própria palavra do Senhor diz que a sua bondade nos persegue. Sinta-se abraçado pelo Senhor nesse momento. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos diante de Ti com os corações abertos, com os corações rasgados diante da Tua presença. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é amor. Nós acreditamos que o medo foi derrotado hoje nas nossas vidas, porque nós encontramos com a Sua luz e a Sua luz traz luz às trevas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Teu amor irá criar raízes tão profundas na nossa vida, nos nossos corações, que não haverá espaço para o medo. Pai, nós declaramos uma palavra de esperança onde o inimigo tentou plantar pavor. Pai, nós declaramos uma palavra de vitória aonde ele disse que haveria fracasso. Aonde ele tem gritado quais são as fragilidades e as dificuldades do nosso ser, nós dizemos quem o Senhor diz que nós somos, mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Nós dizemos, ó Pai, que guerras na nossa mente, que caos na nossa mente, pavor, não haverá mais espaço para isso, porque o Senhor irá nos inundar com a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos uma vida rendida aos pés de Jesus. Nós declaramos que, assim como o Salmo diz, nós oramos a Sua palavra, nós não daremos descanso aos nossos olhos, as nossas pálpebras não pararão de chorar, nós não daremos descanso aos nossos corpos enquanto nós não nos tornarmos um lugar saudável para que o Senhor possa habitar. Nós declaramos morte sobre todos os pensamentos do diabo na nossa mente, nós declaramos a Tua vida no nosso espírito. Em nome de Jesus, nós dizemos sim para Jesus, nós dizemos sim para a Sua verdade em todas as áreas. Toma o controle daquilo que a gente queria conduzir com as nossas próprias mãos. Em nome de Jesus, nós declaramos vida. Amém, amém e amém.